pastor pertence a Cristo e a palavra pertence a Cristo. Eu não vou fugir dos meandros da palavra. E o Senhor me trouxe aqui esta palavra de Daniel, que é uma palavra poderosa, é uma palavra tremenda. Todos aqui sabem quem era Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz, ou seja, Deus julga a minha causa. Deus está estabelecendo a sua sentença em meu favor. Daniel, para quem não sabe, era um jovem judeu, era um jovem hebreu que ficou cativo em Babilônia. Mas antes que tudo isso acontecesse, a Bíblia nos fala que Deus estabeleceu 613 mandamentos. E ao dar 613 mandamentos, um deles chamava a minha atenção, que era o mandamento do jubileu. Os homens trabalhavam 6 dias e no 7º os homens descansavam. Os homens trabalhavam 6 anos e no 7º os homens descansavam. Ou seja, Deus é o melhor patrão que existe. Por quê? Porque nós trabalhamos às vezes 12 meses, 365 dias, 8.760 horas e ficamos resmungando por umas férias de 30 dias. E aí fica o patrão, ele acaba por protelar as nossas férias por quase 2 anos. Quem nunca passou por isso? De bater o pé com o patrão, eu quero as minhas férias. Agora, imagina, nosso patrão terreno nos dá 1 mês de férias. O nosso patrão do céu, ele dava 1 ano de férias para o povo de Israel. Deus estava dizendo: durante 1 ano vocês não vão trabalhar, durante 1 ano vocês não vão pelejar, durante 1 ano vocês não vão fazer nada. O que vocês vão fazer? Vocês vão me adorar. Mas e a terra? Da terra quem cuida é eu. Mas dos meus inimigos, dos teus inimigos, quem cuida sou eu. E dos meus problemas, quem cuida dos teus problemas sou eu. Ou seja, Deus estava dizendo: descansa nessa terra. A Bíblia até fala isso em Salmo 37, 3, 4, 5. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o tudo fará. Ou seja, Deus estava dizendo: a terra vai descansar. Por quê? Porque a terra não se governa, eu governo a terra. Os teus problemas não te preocupa, os problemas chegaram até mim. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Não tem solução o teu problema, não tem solução, então tu tem que descansar. Tem solução, tem que descansar. Tem possibilidade, tem que descansar. Mas não tem possibilidade, pula lá para Lucas capítulo 1 e versículo 37. Pois para Deus nada é impossível em suas promessas. Deus estava dizendo: enquanto vocês descansam, eu trabalho. Enquanto vocês adoram, eu estarei trabalhando. Enquanto vocês estarão de joelhos, eu estarei operando. Deus, Ele agora estabelece os seus mandamentos. Passam-se 490 anos e o povo de Israel, depois de estar estabelecido na terra, eles não cumpriram um dos 613 mandamentos, que era o ano do jubileu. Passaram 490 anos, pularam 70 anos sabáticos. São 25.550 dias que eles poderiam ter descansado. E Deus falou: ora, já que vocês não descansaram quando eu mandei, agora vocês vão descansar a terra, e de maneira exilada eu vou levantar um homem chamado Nabucodonosor. E este Nabucodonosor, ele está tomando conta das nações. Ora, esta posição foi uma posição trocada. Deus, Ele disse: Israel, quando eu estou estabelecendo na terra, é para as outras nações olharem para ti e dizer: nossa, como Israel é uma nação bonita. Por quê? Porque eles passaram 40 anos no deserto. Era necessário aproximadamente 2.500 toneladas de alimentos por dia, para 1.500 toneladas de alimentos por dia, para alimentar 3 milhões de pessoas naquele deserto. As pessoas iriam olhar para Israel e dizer: eles estão 40 anos, 14.600 dias, estão no deserto, mas como eles estão sobrevivendo? É assim a igreja de Alvorada. As pessoas têm dito: o tráfico manda em Alvorada, a maconha manda em Alvorada, a corrupção manda em Alvorada, a mentira manda em Alvorada, as drogas mandam em Alvorada. Mas aí as pessoas estão dizendo: ei, tem tanta coisa errada nesta Alvorada, mas ainda tem um povo que está de pé, tem um povo que não caiu na Alvorada.
está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu viajo pela misericórdia do Brasil, por diversos lugares deste país, e também, meus irmãos, as pessoas me perguntam qual é o melhor lugar para estar neste país. Eu digo, é na cidade de Alvorada. Sabe por quê? Porque quem manda em Alvorada não é Satanás. Quem manda em Alvorada não é o tambor. Quem manda em Alvorada não é Satanás. Quem manda em Alvorada é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar. Deus, ele olha para Nabucodonosor e ele diz: agora eu vou pegar Nabucodonosor e vou suprimir as nações. Rei, aí nos olha e diz: este homem é um homem em que ele há de governar. Eu estou levantando Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se levanta, chama seu chefe chamado Nebuzaradã, vai na frente e avisa: ei, povo de Israel, Joaquim, eu vou te falar algo, não fuja daquilo que tem. Durante este período, neste interlúdio, surge um homem chamado Jeremias, e aquele homem, Jeremias, ele começa a se levantar e avisa o rei: ei, rei Zedequias, vou te falar algo, ouça a palavra do Senhor. O Senhor levantou Nabucodonosor, então tu tem que te render. Zedequias, ele ouve um profeta chamado Ananias, e Ananias, ao se levantar, ele pega um jugo que tinha no pescoço de Isaías e de Jeremias e arrebenta e disse: o Senhor está arrebentando o jugo de Nabucodonosor. Então Jeremias, ele vai embora, e o Senhor, ele manda volta. Por quê? Porque Zedequias, ele achou que tinha a última palavra. Não é isso que Satanás disse para ti? Ele está dizendo: é o último dia que tu coloca os pés na igreja, o último dia que tu coloca os pés aqui, não dá mais, não dá para suportar mais, o problema está sendo maior do que tu imagina. Agora Deus, ele manda Jeremias ele voltar, e ele diz: ei Zedequias, se eu sou o profeta de Deus, tu vai morrer em menos de um ano. E tem mais, o Senhor está colocando jugo de ferro sobre o pescoço do seu povo. Ou seja, Jeremias estava dizendo: os profetas de Satanás vão levantar, os profetas do inimigo vão levantar. Satanás, ele vai abrir a boca, mas entenda uma verdade: Satanás pode falar, Satanás pode gritar, Satanás pode berrar, mas a última palavra não pertence a Satanás. A primeira palavra pertence a Deus, e a última palavra pertence a Jesus Cristo. O rei Nabucodonosor, o seu nome é um nome muito diferente. Por quê? Ele significa: Nabu, proteja a minha fronteira. Talvez por isso que a Babilônia, ela tinha aproximadamente 96 quilômetros de extensão. Alguns acreditam que suas torres tinham 107 metros de altura, 100 portões de bronze e 250 torres de vigia. Havia um ribeiro que banhava a Babilônia. Era uma cidade tão linda que havia jardins suspensos em que ele fez para a sua amante. Nabucodonosor, são três personalidades que estão destacadas aqui nesta palavra. A primeira, se trata de um rei muito inteligente, muito sábio, um rei além de poderoso, além de ser um rei potentado naquele período. O rei Nabucodonosor tratava-se de um homem com um QI acima da média. Por quê? Porque Daniel, capítulo 1 e o versículo 20, ele diz que Nabucodonosor, ele, o rei Nabucodonosor, ele entrevistou os rapazes nas línguas dos rapazes, ou seja, um homem poliglota que sabia se comunicar, era um homem inteligente. Então, quando Nabucodonosor, ele abria a sua boca, as pessoas tinham que calar, as pessoas tinham que ouvir, porque sabiam que ali estava um homem sábio, que estava um homem inteligente. A segunda personalidade do rei Nabucodonosor era a personalidade de um homem cruento, de um homem mau, de um homem que poderia tomar as atitudes mais escabrosas possíveis. Por quê? Porque quando o rei Zedequias tentou fugir por um orifício que tinha no trono, ele foi capturado pelos grandes de Nabucodonosor. Os capitães de Nabucodonosor pegaram o rei Zedequias e pegaram os filhos do rei e mataram os filhos do rei Zedequias na sua frente, e depois vazaram os seus olhos. Para quê? Para que a última visão que o rei Zedequias tivesse
seria a morte dos seus filhos. Por quê? Para que ele vivesse eternamente, perpetuamente, com aquela lembrança na sua mente. O rei Nabucodonosor era um homem politeísta, ele adorava muitos deuses e ele era um homem idólatra. Então, no momento que a Bíblia nos fala da sua segunda personalidade, no capítulo 3 de Daniel, ele fala bem assim: eu estou levantando uma estátua, tem 127 províncias subalternas ao reino da Babilônia, e todos aqueles que quando tocarem a trombeta hão de dobrar os joelhos para a minha estátua. Para quem não sabe, há um certo desenho escatológico dentro dessa palavra. Por quê? Porque a estátua de Nabucodonosor, ela tinha 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. Para quem não sabe, o número do homem, o número da besta é 666, ou seja, 666. Todos aqueles que se dobrassem diante da estátua de Nabucodonosor não iriam morrer. Todos aqueles que não se dobrarem diante da imagem da besta não hão de morrer. Mas havia 3 homens, e eu louvo a Deus. Por quê? Porque diante de milhões de pessoas haviam 3 homens que não estavam dispostos a se dobrar diante de uma estátua. Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo uma geração coach nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma geração que está diluindo a palavra de Deus, que estão pregando móveis, imóveis, automóveis, homens que pregam um Deus que não conhecem, uma palavra que não vivem e um amor que não praticam. Hoje em dia se assume o altar para falar de iPhone. Hoje em dia se assume o altar para dizer que tu é o centro da vontade de Deus, que tu é o ponto fraco de Jesus Cristo. Eu quero deixar explícito para vocês aqui: sim, como pregador da palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar e me santificar. Mas os pregadores estão esquecendo, porque por melhor que seja o sermão, não é o pregador quem faz milagre. Quem manda fogo aqui é Jesus Cristo, quem liberta aqui é Jesus Cristo, quem batiza aqui é Jesus Cristo, quem salva aqui é Jesus Cristo. A honra e a glória, o louvor e a adoração sejam dados ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A terceira e a segunda personalidade, eu também tenho visto por aí muitos crentes só pregando 2 palavras: não julgueis e Deus e amor. Estão pegando texto sem contexto para um pretexto, que para viver de qualquer maneira. Evangelho não é vida fácil. Se alguém te disse que evangelho é vida fácil, está redondamente enganada. Há pessoas que estão dizendo por aí: agora tu vai para a igreja e a tua vida vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Há promessas para Deus, para quem aceita Jesus de coração. A promessa de Deus para quem aceita Jesus é um bom carro? Não. Eu quero que tu tenha um bom carro, mas esta não se limita à palavra, à promessa do Senhor. Tu quer ter uma boa casa, tu quer ter um bom casamento, Deus te bota e te dá um bom casamento, mas as promessas do Senhor não se limitam a um bom carro, a uma boa casa, ou a um bom casamento, a um bom subsídio financeiro. Jesus, ele disse: vocês querem me seguir? Aí os homens disseram: nós queremos te seguir. Então vocês têm que fazer uma coisa. A primeira questão é: renuncie a ti mesmo. E agora, eu vou ganhar um presente. Vai, tu vai ganhar um presente. E qual é o meu presente? Renuncie a ti mesmo e tome a tua cruz. Aleluia. Tu não vai ganhar um bom carro, tu vai ganhar uma cruz. Aí tem crente me perguntando: o que eu vou fazer com a cruz? Se tu não sabe o que tu vai fazer com a cruz, tu estás no lugar errado. Porque a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 18: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para a igreja setembrina, ela é poder de Deus, ela é salvação, ela é vida eterna. Continuando, a terceira personalidade do rei Nabucodonosor, já ele chega com uma palavra diferente no capítulo 4. Ele sonha com uma árvore frondosa e ele diz: esta árvore banhava todas as nações. As pessoas olharam para esta árvore e diziam que elas deveriam cortar, e foi cortada aquela árvore. O rei Nabucodonosor, quando ele chega, ele já chega diferente, dizendo paz.
Para quem não sabe, os estudantes de teologia que sabem que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, e alguns capítulos de Daniel, bem como o capítulo 4, foram escritos em aramaico, porque foi a língua nativa de Nabucodonosor. Ele escreve esta palavra em aramaico, e ele começa a contar as aventuras e desventuras dele. Ele fala dos deuses da terra dele, ele fala como ele era poderoso, ele fala como ele era grande, como ele era o maioral. Mas um dia, Nabucodonosor tem um sonho, e ao ter um sonho, ele chama todos os homens. Os homens não sabem interpretar o sonho de Nabucodonosor. Agora, Daniel, conhecido como Belsazar, lá da Babilônia, ele chega e diz: ei, eu tenho uma palavra para te dizer. Irmãos, eu vou te falar algo, irmão. Se nós estivéssemos lá naquele dia, eu tenho dúvidas, eu não sei nem se eu teria coragem, porque Daniel, ele chega e diz: ei, este sonho não é em teu favor, este sonho é contra ti e para aqueles que odeiam o teu governo. Meu irmão, a mensagem era dura, a mensagem não era fácil, e ainda Daniel, ele diz para o rei Nabucodonosor: olha só, rei, vou te falar algo que tu tem que ouvir. Conserta a tua casa, ajeita a tua vida, para que o Senhor, ele venha te proteger. Ou seja, em outras palavras, Daniel disse para o rei Nabucodonosor: vai te converter, ó rei, antes que Deus, ele venha pesar as mãos da tua vida. Passando 12 meses, o rei Nabucodonosor, ele está passeando no palácio, olha os jardins suspensos, as ruas de Babilônia, todas quadradas, sob medida, e ele diz: não é esta Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para cada real e para a glória da minha majestade. A Bíblia nos fala que Nabucodonosor ainda estava falando, e veio uma voz do céu e disse: ei, Nabucodonosor, é-te tirado o trono e é passado para outro. Ou seja, Nabucodonosor estava apegado na sua posição. Há crente que está, com todo respeito aos obreiros, tem crente que está achando que carta de obreiro vai levar para o céu. Tem crente que está achando, porque ele ganhou uma posição na igreja, ele já pode mandar mais do que o pastor. Tem crente que ele acha que ele ganhou um destaque, ele acha que é alguma coisa. Certa vez eu estava de joelho e eu queria algo na minha vida, e eu disse: Senhor, eu quero isso. E Deus disse: eu não vou te dar. E eu dobrei os meus joelhos, eu pedi conselho, e as pessoas disseram: se tu chorar, se tu dobrar os teus joelhos, Deus pode voltar atrás. Mas Deus, ele não barganha com o homem. Deus, ele não negocia com as pessoas. Não adianta querer comprar a Deus, não adianta: agora eu vou dizimar, agora eu vou ofertar, agora eu vou fazer isso. Então eu, dobrando os meus joelhos, eu disse: Senhor, eu quero tanto. E Deus disse para mim: eu não vou te dar. Eu estava no avião indo para Viracopos, em Campinas, e eu disse: Senhor, eu me dobrei a chorar, fui no banheiro. Quando cheguei no meu destino onde tinha que pregar, eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, pobre de mim, pecador. Sabe por quê? Porque eu não consigo controlar as minhas emoções, eu não consigo controlar os meus desejos, eu não consigo controlar as minhas finanças, eu não consigo controlar a minha vida. Como eu vou contender com aquele que controla todo o universo na palma das suas mãos? Entenda uma verdade: o cargo, ele é temporário. A condição de pregador, amanhã vai vir um outro pregador, terça-feira muito melhor do que eu, mas a única pessoa que prevalece é a presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, poderia faltar o pastor, com todo respeito ao pastor, poderia faltar o pregador, poderia faltar algum obreiro, mas não poderia faltar a presença de Jesus Cristo nesta igreja. A igreja, ela não anda pela minha vontade, a igreja, ela não anda de acordo com o meu bel prazer. Quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo, quem ressuscitou pela igreja é Jesus Cristo, quem fundou a igreja é Jesus Cristo, quem vai mudar a tua família é Jesus Cristo. Não confie no homem, confie na presença do Senhor Jesus Cristo. Continuando,
rei Nabucodonosor, ele é cometido por uma doença. Vou até às 9 horas, pastor, porque eu sou criterioso com horário. Irmãos, ele é cometido com uma doença. Esta doença é chamada de licantropia. Para quem não sabe, a licantropia é conhecida como a doença do lobisomem. Deus pega Nabucodonosor e ele diz para Nabucodonosor: agora, Nabucodonosor, tu vai ficar 7 anos, 72 meses, 2550 dias comendo pasto, para entender que quem manda na Babilônia, quem te levantou, não foi a força do teu braço, sou eu quem estou no poder de Babilônia. Agora o Senhor me tira uma lição desta palavra. Quando Nabucodonosor, depois de 7 anos, ele olha para cima e ele reconhece as suas misérias, eu começo a entender que a primeira lição é que Deus nunca olha para cima. E eu fiquei surpreso quando eu entendi isso. Por que, pregador? Deus, ele sempre olha para baixo. Por quê? Porque não existe ninguém acima de Deus. Todos estão abaixo de Deus. Deus está acima de tudo e Deus está acima de todos. A segunda lição que eu tiro desta palavra é que não existe coração duro que possa subsistir na presença de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23 e o versículo 29: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como martelo que esmiuça a penha. Tem muito crente aqui dentro querendo uma libertação para a tua família. Meu irmão, não adianta tentar convencer o teu familiar. Quem vai convencer o teu familiar é o Espírito Santo de Deus. Não tente fazer o trabalho de Jesus Cristo. Quando tu chegar na tua casa, não chegue pregando para o teu familiar, chegue diferente. Sabe por quê? Porque ele não vai ver o João, o Pedro, a Maria, não vai ver o Marcos. Quem ele vai ver? Ele vai ver a presença do Espírito Santo brilhando na tua vida. Meu irmão, tem muito crente que está tentando fazer o trabalho de Deus e esquecendo que Deus não pode barganhar, que Deus ele não vai trabalhar enquanto tu meter a mão no trabalho de Deus. Tem crente que dobra o joelho, ele dobra o joelho. É um erro muito clássico entre os crentes. Eles agem quando deve orar e oram quando deve agir. Meu irmão, tenha sabedoria e saiba falar as coisas na hora certa. A Bíblia diz em Provérbios que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim será a palavra dita ao seu tempo. Não tente convencer ninguém pela tua palavra. Eu vejo uma geração de crente que está desesperada por jovens dentro das nossas igrejas. Por quê? Eles dizem: vamos pintar as paredes de preto para chamar a atenção da juventude, vamos fazer um show de pirotecnia dentro da igreja para salvar esta juventude, vamos apagar as luzes da igreja para que a juventude seja atraída. Meu irmão, show de pirotecnia não salva ninguém, parede preta não salva ninguém, apagar as luzes não vai salvar esta juventude. O que vai salvar esta juventude é o poder da palavra de Jesus Cristo. O que vai salvar esta juventude é o poder da palavra de Deus. Glória a Deus. A terceira questão é que Deus, ele não esquece de nada. Amém. Deus, existe uma palavra chamada amnésia. Amnésia é quando alguém esquece das coisas. Geralmente o homem sofre disso no dia do casamento, aniversário do casamento, aniversário da esposa. Acontece muito. Depois não reclama. Acontece. Desatarefado, nós esquecemos das coisas. Quantas vezes a gente não aconteceu? Já aconteceu uma vez na minha vida. De uma agenda, eu disse: meu Deus, esqueci de pregar. E eu amo pregar a palavra de Deus. E eu disse: Jesus, eu esqueci da agenda, eu estava com a cabeça tão atarefada. Agora, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a ciência diz. Eu amo ciência, eu amo astronomia. A ciência diz que se nós pegarmos e contarmos as nossas estrelas, existem aproximadamente 70 septilhões de estrelas. É o número 7, seguido de 24 zeros. Agora olha o que a Bíblia diz, Salmo 147 e o versículo 4. A Bíblia nos diz que Deus contou as estrelas, chamando elas pelo seu nome. Não entendeu ainda? Eu vou te explicar.
Deus, Ele olha para cada estrela, 7 estrelas, olha lá aquela constelação de Ursa Maior, aquela lá os homens chamam de Três Maria, Stephenson 218, que é conhecida como a maior estrela do universo, as Y Canis Majores, ou o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. E aí eu digo que Deus, Ele começa, o tempo que Deus quer distrair, imagina a sua cabeça, a sua mente na sua eternidade, na sua sabedoria que eu nunca vou conseguir entender. Ele olha para as estrelas e vê a beleza da sua criação, e Ele lembra de cada uma das estrelas, amando elas, dizendo: eu criei todas as coisas. E se tem algo que Deus sabe fazer, é cuidar e proteger da sua criação. Deus, Ele toma todo cuidado com a sua criação. O que eu estou querendo dizer, e eu vou terminar com esta palavra, é que se Deus não esqueceu do nome de 70 septilhões de estrelas, Deus também não esqueceu da tua oração. Aleluia! Deus também não esqueceu da tua lágrima. Deus também não esqueceu do teu clamor. A Bíblia nos fala que lá na Nova Jerusalém existe um mar de vidro, ou seja, tipificando que toda lágrima vai cessar. Deus está acolhendo cada uma das tuas lágrimas. As tuas lágrimas não foram esquecidas. O teu clamor não está no chão. Deus ainda lembra de ti. Então somente pare de murmurar, comece a agradecer. É porque Deus que está no controle de todas. Se Deus controla todo o universo, Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle do teu trabalho. Deus está no controle da tua